Quando fala-se em educação no seio do movimento espírita, inevitavelmente vem-nos à mente o nome de Cecília Rocha. Ela que nos deixa um legado e segue trabalhando já na espiritualidade por essa conquista que é a educação dos nossos corações. Então, neste momento, nós teremos uma homenagem justa, necessária à grande Cecília Rocha, que será conduzida pela nossa companheira Georgeta Rocha. É isto? Pela Georgina. Quem mais, Georgina? É uma turma. Na verdade, quando se falou em homenagear a Cecília, surgiram algumas dúzias de candidatos, né? Pela gratidão ao trabalho da nossa companheira. Então nós temos uma turma aqui que vai realizar esta homenagem. Eu vou pedir à Georgina, então, que nomine esta turma para que o nosso público possa acompanhá-los. Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, Georgeta queria conduzir a homenagem, não pôde estar presente. Marlene Jacob se também acordou com uma rinite terrível. Então, ficamos nós aqui. A Vesta vai representar o grupo e vai... Cadê o Valmor? Vem, Valmor. Bom dia a todos. Nós fomos convocados, eu e mais o pessoal da minha idade, que éramos da juventude, no tempo da Cecília, que trabalhamos com ela. Mas hoje todo mundo tinha um outro compromisso, que coincidiu em horário e na data de hoje. Então nós, de alguma forma, representamos esse grupo. E tentaremos fazer o nosso melhor. Porque a Cecília nos dizia isso. Ela nos convocava para um trabalho e dizia: tu vais fazer isso, isso e isso. E a gente ficava assim: será que eu vou ser capaz? Aí a gente tremia no nosso orgulho. Assim, será que eu vou conseguir? Eu tenho competência para isso? E nós íamos atrás de nos capacitar e fazíamos o nosso melhor e o resultado era excelente. E aí nós nos achávamos incapazes, como todos nós nos achamos, às vezes, com a nossa autoestima lá no nosso calcanhar. E ela dizia: vamos divulgar isso. Quantas crianças, em qualquer lugar desse rincão, se aprender isso, vai ser feliz, vai estar inteira. Nós chegávamos num lugar que não tinha o menor recurso. E quando nós encerrávamos o encontro, entregando para cada novo participante que ia multiplicar essas verdades, a gente se sentia tão bem, como se nós estivéssemos abraçando cada pessoa, e não éramos nós, porque a energia de que nós ficávamos imbuídos era tão maravilhosa, como eu acho que vocês podem sentir. Sempre que a gente faz um bem para qualquer criatura, a gente se sente iluminado, brilhante. Então era isso que ela queria. E ela apertava a mão das pessoas dizendo: tu podes, faz o teu melhor. E assim foi se multiplicando no nosso estado esse seu trabalho. Então nós vamos tentar agora juntos cantar as músicas que ela também fazia a gente cantar, rir muito, brincar, porque ela dizia que viver o espiritismo, ou viver o cristianismo, que é mais do que o nosso espiritismo, é mais amplo. Ela dizia: tem que existir alegria, tem que existir prazer. Então é isso que nesse momento nós queremos fazer para vocês. Nós vamos pôr a letra de uma música na tela, e quem souber pode cantar conosco, porque nós vamos fazer assim um arranhado de canto, porque nós não nos encontramos há muito tempo, mas nós temos as músicas na alma, no coração, e desejamos que vocês sejam envolvidos exatamente por isso, pelo que é de melhor, não pela nossa voz, não pelo nosso desafinar, mas pela energia boa e pela letra da música, das duas, que são belíssimas, que significam o nosso trabalho. A Helena pediu um espaço para dizer algumas palavras antes de nós iniciarmos aqui a nossa. Bom dia a todos. Mais uma vez, nosso abraço de alegria em acolhê-los. Para falarmos da professora Cecília Rocha, necessitaríamos de 2 seminários desses,
o dia todo cheio, só alinhavando algumas palavras. Jovem, professora, dedicada à educação, doou-se ao trabalho no bem da Federação Espírita Brasileira e acompanhou a FEB desde que a federação em Brasília era canteiro de obras. Cecília estava lá, auxiliando, gerenciando, e sempre teve uma vida exemplo e abnegada. Joana nos diz que o amor ao ideal exige o sacrifício do idealista, e Cecília contemplou em vida tudo isso, doando-se à educação. Sabemos que a Federação Espírita Brasileira abraçou a campanha de evangelização. E a evangelização espírita nasceu aqui em nosso estado. E Cecília Rocha foi uma das pioneiras deste trabalho. E os espíritos afins se encontram com certeza. Se os grandes pedagogos da história, Piaget, Montessori, Vallon e outros, ainda se preocupam com a educação, e nós sabemos, com certeza, a nossa Cecília está ativa no mundo dos espíritos, junto com essas almas nobres de escola, traçando diretrizes para a educação do infante na terra. Que ela sinta o nosso abraço muito apertado e que ela receba de todos nós que a conhecemos, aqueles de nós que estamos aqui para o encontro que não a conhecemos, um abraço do tamanho do amor de Jesus. Meus amigos, nós começamos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu e o Valmor nos conhecemos lá há 42 anos atrás, Valmor. 39 anos nós temos de casamento. Mas nós nos conhecemos naquela escada que nós estávamos subindo, e lá nós tínhamos os cursos de evangelização com a Cecília Rocha. E, meus amigos, nós queremos dizer assim, que a obstinação daquele espírito, a sua rigidez, a sua disciplina. Muitos diziam, mas Cecília não era um espírito perfeito, nunca o foi, como nós não somos. Mas indiscutível é a obra que ela deixou para o mundo. E esta obra é imortal. Não podemos apagar e esquecer as pessoas que foram importantes, que foram significativas. Muitos passam, outros são imortais e inesquecíveis, pela presença que marcam na terra, e que cada um possa significar assim uma parcela mínima de contribuição nesse trabalho da evangelização da criança, dos lares, dos estudantes no ESG, que foi o trabalho realizado por Cecília. A educação por excelência. Que essa companheira de trabalho, que eu tenho certeza, onde quer que ela se encontre, certamente está, se não está aqui, está na espiritualidade, ouvindo esses nossos depoimentos, porque os sentimentos nos unem naturalmente. O nosso pleito de gratidão, de amor, de reconhecimento pelo trabalho inesquecível, por esta obra imortal que nos uniu e nos une cada vez que nós nos deslocamos para a sociedade mais humilde, para o lugar mais simples, até os mais sofisticados. Quando se fala em educação, se fala em Cecília Rocha. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de falar nesse momento, mas vamos cantar, não é? Vamos? É a música Avante, a Vesta que tem a voz mais bonita. Eu não. Podia dar uma sugestão, em vez de nós cantarmos aqui, que a gente cantasse no corredor também lendo a letra, que aí nós ficamos no meio das pessoas mais próximas.
Quem souber, por favor, não desanime. Essa música, vocês vão ver pela própria letra, vai dizer exatamente aquilo que Cecília Rocha acreditava e que nós acreditamos. Somos companheiros. Perdão. Agora sim. Perdão, gente. Muito obrigada. Eficiência é muito bom. 1, 2, 3. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, que ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia. Da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia. Da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons cristãos. Uma sugestão. Um pedido e uma sugestão. Já que vocês ouviram a música, que não é muito difícil, ali naquela parte, quando você canta ela de novo, sempre, as mulheres cantam primeiro e os homens cantam depois. Então, eu gostaria que nós fizéssemos isso de novo, e se não se importarem, vamos nos dar as mãos, sentados, fiquem à vontade. Quem quiser ficar de pé, que esteja de pé. Mas, por favor, energia, gente boa, nós merecemos. O mundo espiritual está aqui, agradece ao trabalho de todos. A mesma. É a única, não faz mal? Tá. Parabéns, gente boa, nós merecemos. 1, 2, 3. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não ofende a Jesus, não fere a ninguém. É bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia. criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as
que nós possamos viver na prática a realidade desta melodia. Muito obrigada. Estimados evangelizadores, neste momento em que os nossos corações, rejubilados, edificados no calor do trabalho, nós queríamos acrescentar ao que já foi visto e discutido nesse memorável encontro a nossa impressão sobre o trabalho de evangelização espírita da criança e do jovem. Sem dúvida é um empreendimento de tão alto valor que poucas pessoas têm se dado conta da sua abrangência e da sua extraordinária influência na formação da sociedade. Por mais que se fale na importância da evangelização, nunca se dirá o que ela mesma representa no progresso e na espiritualização da humanidade terrestre. Baseada nos postulados do Evangelho e da doutrina espírita, aponta rumos extraordinários à formação dos que reencarnam, esperançosos e otimistas, no sentido de rever o seu passado e construir o seu futuro em bases mais sólidas e espiritualizadas. Portanto, companheiros, todo o empenho, toda a nossa dedicação em função do trabalho de evangelização daqueles que retornam à vida terrestre é de suma importância para o futuro da humanidade. Sejamos, pois, na presente trajetória terrena, os lídimos representantes de Jesus, junto àqueles que retornam à experiência física, esperançosos de reformar o seu passado e otimistas em relação à construção do seu. Nós gostamos sempre de falar positivamente e que as nossas palavras no momento não sejam interpretadas com algum sentimento derrotista. Mas nós, em termos de fé, temos poucas informações. E você sabe também, quanto eu, como é difícil conseguir dados, informações das atividades dos nossos companheiros espíritas. Se eu for dizer, se eu for fazer uma apreciação com os dados que eu possuo em termos de Brasil, essa apreciação não será tão boa quanto se espera. Mas eu acredito que, na realidade, todos estão trabalhando com afinco. Somente falta a nós, espíritas, de modo geral, a conscientização da coleta de dados e informações para que nós tenhamos uma visão realmente honesta do nosso trabalho em termos de movimento espírita brasileiro. Depois que a gente encontra uma resistência no espírita em se identificar como tal, em colocar a sua instituição transparentemente, dizer realmente quais são as atividades que executam, qual é o número de participantes, quantas pessoas frequentam o centro espírita. Nós aqui também no Rio Grande do Sul sentimos essa resistência, por parte dos líderes, por parte das lideranças espíritas, de prestarem a informação correta. É isso que constitui todos nós o mistério. Um espírita tão dedicado, que faz tanto sacrifício na realização de tantas tarefas nobres, ele tem uma aversão, me parece, em relação à coleta de dados e o fornecimento de dados àqueles que podem e devem fazer uma apreciação de modo geral. De maneira que falar em nome do movimento espírita brasileiro com dados concretos é bastante difícil. Ainda é um mito, né? Ainda é uma coisa um mistério, porque realmente esses dados não nos chegam da forma correta como deveriam. Mas percebe-se que há uma resistência
né, por parte das lideranças espíritas, dos presidentes de casa, dos presidentes das uniões municipais, dos conselhos regionais, há uma resistência em fornecer esse dado real. Percebe-se assim que parece que está se inspecionando, se supervisionando, e as pessoas querem ter total autonomia e domínio sobre aquele seu reduto, e não passam as informações. Não há o interesse pelo movimento do modo geral. Não tem ainda essa noção de unificação do movimento espírita. A gente vê pela dificuldade da coleta de dados. Estamos conversando com Cecília sobre a questão da evasão do trabalhador espírita, da casa espírita, especialmente do evangelizador, que muitas vezes, né, muitos assumem a tarefa, começam o trabalho, se preparam, muitas vezes a instituição espírita investe naquela pessoa, né, encaminhando a cursos, a seminários, preparando-a para o trabalho, a pessoa assume a tarefa com entusiasmo, mas de repente aquele entusiasmo desaparece e a pessoa some. Como é que tu interpreta essa questão? Olha, essa questão é um ponto grave para quem se evade do movimento espírita. Porque nenhum de nós assume tarefas, especialmente a da evangelização, sem que tenha assumido esse compromisso antes de reencarnar. Porque não há improvisações. Todo mundo traz um roteiro de atividades, um objetivo ao reencarnar. Então, como as pessoas querem apressar o seu processo evolutivo, o seu progresso espiritual, pede uma tarefa como essa da evangelização para as novas gerações, porque é uma tarefa difícil, que exige muita doação pessoal. Chegado aqui, não querem cumprir comprometido, porque acham cansativo, porque se dizem sem inspiração para o trabalho, e outros dizem até não tenho vocação. O importante é que ele já assumiu esse trabalho, né, essa incumbência na vida espiritual antes de reencarnar. Será que ele não viu antes que ele tinha vocação? E as consequências, né, Cecília, desta falta de responsabilidade, né, de assumir o compromisso, né? A consequência da fuga ao compromisso assumido é muito grave. Isso que diz que é um problema de certa gravidade no processo evolutivo de cada um de nós. Porque nós temos que nos lembrar que muitos outros espíritos reencarnaram dispostos a receber de nós a orientação das coisas. Então os prejuízos não são só para aquele que se evadiu do compromisso, aquele que se descompromissou com uma coisa assumida conscientemente e anteriormente, mas daqueles que esperavam o nosso concurso e não tiveram, porque nós recuamos. Quando se fala na educação espírita, que os espíritas adoram, é tema que os espíritas adoram de maneira teórica, e citam quantidade de educadores que nem sabiam da existência do espiritismo. Aí eu me pergunto, como eles falam em educação espírita, citando gente famosa do passado, não há dúvida nenhuma, mas que não eram espíritas. Eles chegaram até a determinado ponto na interpretação dos objetivos e das bases da educação, mas não à luz do espiritismo. Quem trata da educação à luz do espiritismo somos nós, os evangelizadores, que não fazemos uso dos nossos títulos acadêmicos, porque para nós o maior mestre foi Jesus, seguido por Allan Kardec no aspecto didático e pedagógico também. De forma que tudo é uma questão de conceituação, de colocar as coisas no seu devido lugar. Respeitamos demais os mestres do passado que são citados por esses companheiros, mas não esquecemos que eles não são espíritas, não foram espíritas. Então há que criar ainda uma educação espírita, a não ser essa que existe,
dentro do movimento espírita e que singelicamente nós consideramos a evangelização espírita das monjas.